Seja bem-vindo ao Cabala na Prática, a sua inspiração semanal para você se conectar com o seu verdadeiro sentido e criar uma vida de mais amor, satisfação e plenitude. O meu nome é Yael Cayenne e o nosso tema da aula de hoje é Cabala e a lei da atração. Como é que a gente faz para parar de correr atrás do que a gente quer, para começar a atrair espiritualmente aquilo que a gente deseja? Você já ouviu falar sobre aquela expressão que fala que as pessoas vivem para ganhar dinheiro ou elas morrem tentando? Pois é, esse definitivamente não é o olhar da Kabbalah. Essa ideia de eu vou respirar quando eu fechar aquele negócio que eu quero tanto na minha vida, ou eu vou relaxar quando eu conseguir comprar aquele carro que eu tanto desejo, ou eu vou ser feliz quando eu conseguir casar. Os cabalistas dizem não. Isso é exatamente aquilo que você não deve fazer. É isso que mantém a nossa mente presa no exílio. Primeiro, você precisa respirar, você precisa relaxar, você precisa ser feliz. Então, o negócio, o carro, o casamento feliz vai vir até você. Quando a gente fica correndo atrás das coisas, a gente já está vibrando num nível muito baixo de consciência. Pensa comigo, a gente só corre atrás quando a gente está desesperado, porque a gente precisa sobreviver. Então, sinceramente, você não foi criado para viver assim, e quanto mais você correr atrás das coisas que você quer, mais você vai continuar correndo atrás das coisas que você quer. Os cabalistas explicam que a cada momento, a cada escolha, a cada pensamento, emoções que a gente alimenta, a gente está atraindo ou afastando as bênçãos que foram criadas para as nossas vidas. Muitas vezes eu falo com pessoas solteiras e elas querem atrair um determinado tipo de pessoa com certas características específicas para a vida delas, mas elas estão saindo com uma pessoa completamente diferente da que elas desejam. Cara, isso não funciona. Como é que você vai atrair o que você quer se você está investindo naquilo que você não quer? Percebeu? Então, quantas vezes a gente fala assim, quando eu viajar, eu vou ficar tranquilo. Ou, quando tal coisa acontecer, aí eu vou começar, então, a namorar a pessoa X, que é o estilo de relacionamento que eu quero ter. A verdade é que a gente fica sempre esperando quando o dinheiro vai vir pra gente poder ajudar mais pessoas, quando eu tiver tempo pra que eu possa, de fato, estar mais com as pessoas que eu amo. E a vida tá passando. Isso já é uma mentalidade muito fraca, porque assim a gente tá sempre esperando uma condição que a gente não tem controle, pra que quando ela acontecer, então desse jeito a gente vai ser feliz. E quando a gente age assim, nós estamos em um estado reativo e não criativo. Nesse lugar na nossa consciência, a gente ainda não entendeu o poder que nós temos na nossa mente, no nosso coração, nas nossas mãos. Você cria a sua realidade a cada pensamento que você alimenta. E se você está esperando alguma coisa acontecer para você então ser feliz, aqui ó, na tua cabeça, você já está sempre esperando alguma coisa acontecer para você ser feliz. Você tá entendendo o que a gente tá falando aqui? Eu vou ficar feliz quando eu fechar um negócio, eu vou comemorar quando tal coisa acontecer. Não, cara, fica feliz antes, comemora antes. A Kabbalah fala o contrário, há milhares de anos. Isso aqui não é talk motivacional, não. A Kabbalah fala, tenha emuná, tenha fé até que você consiga. Isso significa adaptar a sua consciência, as suas vibrações e as suas ações antes de chegar lá. Vocês já me ouviram falar isso antes, não é a primeira vez. Haja como se você já estivesse vivendo uma vida completamente feliz do jeito que você quer. Vá acima do que os seus olhos físicos te mostram. Esse é o caminho. Assim é que você vai, de verdade, começar a ver aquilo que você procura, também do lado de fora. Os cabalistas explicam que esse mundo é uma grande ilusão, com muitas cortinas entre a gente e a realidade. O que você vê com os seus olhos físicos não é a realidade em realidade, é um efeito da sua consciência. A sua consciência atrai o que você vive, e essa é a chave da lei da atração, de acordo com os ensinamentos cabalísticos. É sobre esse conceito que é muito, muito, muito profundo, é disso que a gente está falando aqui na nossa aula hoje. A gente está falando de conceitos baseados no Zohar, que é o livro principal da Kabbalah, e nos escritos dos cabalistas de milhares de anos. A lei da atração para a Kabbalah, ela não é exatamente como a lei da atração do mundo.
pelo olhar da Kabbalah, não adianta você só saber como atrair as coisas que você quer, as coisas que você deseja para sua vida, porque, sinceramente, isso pode causar muito mais problemas do que felicidade. A verdade é que você já atrai tudo que você vive. Você já é a lei da atração em pessoa. A gente está sempre atraindo para as nossas vidas as situações, as pessoas, as oportunidades para nós, 24 horas por dia. Mas a pergunta aqui então é como garantir que você está atraindo aquilo que realmente vai te fazer feliz? Porque esse é todo um outro jogo que a gente precisa entender e a gente vai entender juntos aqui nessa aula de hoje. Tudo que a gente atrai vem até nós quando nós estamos com um bom estado de consciência, 2, com uma vibração elevada e 3, com ações conscientes. E um ensinamento cabalístico muito importante é que a gente precisa alinhar esses 3 estados para que a gente consiga também aproveitar de verdade aquilo que a gente consegue atrair. Porque não adianta só atrair, a gente precisa conseguir aproveitar isso. Primeiro a gente vai falar aqui sobre esse estado de consciência. Existe uma nuance que faz a lei da atração pelo olhar da Kabbalah, na minha visão pelo menos, ser muito mais poderosa do que a lei da atração que a gente ouve falar por aí. E olha que eu estudo a lei da atração desde antes da Kabbalah, e com a Kabbalah eu acho que isso tudo ganha um novo estado, mais expandido ainda. Você precisa atrair aquilo que você deseja de um estado elevado de consciência. O que isso significa? Muitas pessoas usam o poder da atração para conseguirem as coisas que elas querem, mas depois elas não conseguem aproveitar, elas não sentem felicidade do jeito que elas achavam que elas iam sentir quando ela conseguisse aquilo. Por quê? Porque provavelmente a motivação que elas usaram para atrair aquilo que elas queriam estava vindo do ego delas. E sinceramente, gente, o ego, ele é cheio de energia. Ele pode atrair muitas coisas para sua vida pelos motivos errados. Se você queria, por exemplo, um relacionamento e você conseguiu, mas esse relacionamento não trouxe felicidade de verdade para você, provavelmente a sua motivação para encontrar alguém, por exemplo, podia ser preencher uma carência, se sentir validado por alguém, não ficar sozinho, mostrar para outras pessoas que você não estava só. Entende o que eu tô querendo dizer? São motivações vindas de um lugar de vazio, de falta. Um desejo da alma pra gente conquistar um relacionamento é compartilhar nossa luz com alguém, é agregar valor na vida de uma outra pessoa, é aprender e crescer com ela, é se tornar um ser humano melhor através dessa relação, é aprender a amar verdadeiramente. Ou seja, quando você quer uma coisa e você consegue receber, mas você não consegue desfrutar, é porque o seu ego tá comandando o show. E quando você conquista aquilo que você quer, você atrai algo que você deseja e você é capaz de se sentir preenchido, tranquilo, de forma duradoura, então é sua alma que está comandando o show. A primeira chave da consciência, para a gente poder ativar a lei da atração por um olhar cabalístico, é o seguinte, isso é muito importante. Só te fará feliz aquilo que te aproximar da tua alma. O que você atrai e que não te aproxima do teu potencial divino, não tem como te preencher. Isso é uma lei espiritual, que enquanto a gente não absorve, a gente vai sofrendo, indo atrás de muitas coisas que realmente não fazem a gente feliz. A gente atrai coisas e a gente não se satisfaz com elas. Tudo que vem do ego só drena e suga a sua energia, enquanto aquilo que vem da alma te eleva e te expande. Se você ficar imaginando o que você quer, mas se a sua motivação estiver vindo de uma intenção de baixa vibração, você pode até aprender a manipular as ferramentas que o Criador te deu para que você crie a sua realidade. É isso que as pessoas que usam a lei da atração fazem, elas sabem manipular essas leis. Você vai atrair coisas para sua vida com isso, mas você não vai se preencher. Eu já vivi isso na minha própria pele, já fiz isso. Quando você conquista alguma coisa porque você queria provar alguma coisa para alguém, provar que você ia conseguir, sabe? Isso não vai te preencher a longo prazo. Tem que vir de uma motivação sua. Se uma pessoa, por exemplo, cresce na carreira enganando a si mesma, ou até mesmo enganando outras pessoas de alguma forma, a verdade é que a alma dela vai ficar incomodando ela para que ela não consiga realmente se sentir feliz, preenchida e realizada com aquilo. Isso cria um tormento na consciência dela, ela não sabe de onde vem. O que os cabalistas ensinam é que quando você adapta a tua consciência para um estado de compartilhar, é pra gente crescer nesse caminho, tá? Um estado de alegria, de amor, de bondade, você tá trabalhando, se desenvolvendo para isso, você começa a receber, a usar a lei da atração de uma forma muito mais expandida, ao invés de ficar exaustivamente correndo atrás de alguns resultados e se sentindo infeliz no final.
é um caminho de desenvolvimento. A segunda chave aqui para expandir a nossa consciência, para usar a lei da atração, é um conceito em hebraico que se diz mati velomati, que significa eu quero, mas eu não quero. Esse é um conceito que eu aprendi com a Kabbalah e que foi muito importante na minha vida. Você precisa ter clareza do que você deseja e, ao mesmo tempo, você precisa desapegar completamente disso para poder receber o que for de melhor para você. Mati velomati. Eu quero, mas eu não quero. Ou seja, eu quero aquilo que realmente for para ser meu. Porque se não for para ser meu, não vai me trazer felicidade. E eu não quero isso. E isso também é uma prática para a gente adaptar e trazer para a nossa vida. Nosso maior desejo como alunos de Kabbalah é realizar aquilo que a nossa alma deseja realizar na nossa vida. Porque a gente sabe que é isso que vai trazer uma verdadeira felicidade pra gente. Então, mati velomati é uma chave que a gente deve sempre usar para elevar o nosso estado de consciência, para que a gente possa, de fato, trazer aquilo que é o melhor para nós. Em um nível mais elevado, isso significa, eu desejo muito, somente e tudo aquilo que é meu. E eu começo a vibrar e atrair isso pra mim. A sua oração é, Criador, eu quero tanto tal coisa. Mas de verdade, mate velomate. Eu só quero aquilo que for o melhor pra minha alma, pro meu crescimento, pra minha felicidade real. E só quando a gente alcança esse estado de consciência, com a prática, é que a gente sai dessa prisão, das expectativas, do apego, do nosso ego, que muitas vezes leva a gente para uma baita frustração. Quando você desenvolve esse mate velomate, você entra em um estado de sintonia com a consciência divina e não se limita com as ilusões da sua mente, alimentando aquilo que você acha que você quer e que na verdade não é bom para você. Esse é um conceito muito poderoso. Tenha certeza que quando você trabalha essa consciência na sua vida, você abre espaço para aquilo que realmente vai te trazer felicidade, que vai te trazer preenchimento. Você vai dar espaço para que isso entre na tua vida. E sim, você precisa desenvolver fé e desapego em um nível significativo. Mas se você quer ser feliz, se você quer realmente atrair as melhores coisas para sua vida, sinceramente, esse é o caminho. Uma nova forma de viver, percebe? Ela é desafiadora, mas ela também é muito engrandecedora pra gente. O seu ego não vai querer que você viva assim, com esse desapego em um certo nível e com essa fé. Mas, sinceramente, a sua alma é muito maior do que ele. Confia nisso. Existe uma fórmula específica aqui. Na tua mente, você tem que sentir que é incrível o suficiente você receber aquilo que você acha que é bom pra você, tanto quanto é incrível o suficiente você receber alguma outra coisa que vai ser muito melhor pra você e que talvez você ainda não tenha consciência e que o universo quer te dar. A gente já foi surpreendidos pelo universo tantas vezes, se abre pra isso. Então, se alguma coisa não estiver acontecendo do jeito que você deseja, agradeça. O universo tá te preparando pra algo incrível e que você só ainda não pode ver. A verdade é que todos nós já vivemos isso. A gente já recebeu bênçãos fantasiadas de monstros várias vezes. Sabe aquele momento que você tava vendo uma coisa horrível e aí depois você viu que aquilo foi a melhor coisa que podia ter te acontecido? Sei lá, talvez você perdeu um emprego e aí depois você acabou achando um emprego muito melhor, você abriu teu negócio e foi incrível. Talvez você queria muito fechar um negócio com uma casa que você queria morar e aí não deu certo. E aí isso te levou para um outro bairro e você encontrou o amor da tua vida, tua alma gêmea, sei lá. A verdade é que a gente já viveu essa mágica várias vezes. Tenha certeza, o universo está sempre cuidando de você para que você esteja exatamente onde é melhor para você. Você já viveu isso muitas vezes e você pode ter certeza que você vai continuar vivendo isso porque a vida é assim, o universo está sim cuidando de você. Isso não significa que você não precisa ter uma visão clara na sua mente sobre o que você deseja. E a gente ainda vai falar sobre isso nessa aula, então fica aqui até o final que eu vou falar sobre isso com você. A visão ela é muito importante. Mas o que a gente está falando aqui é mate velomate. Eu quero muito, eu sei o que eu quero, mas ao mesmo tempo eu também me abro para o universo para receber algo que seja talvez melhor para mim e que eu não sei ainda o que é. Esse pensamento, sinceramente, muda tudo, porque você se conecta com o Criador, você confia mais no Criador do que na sua própria mente limitada, que pode possivelmente estar te enganando e querendo fazer você querer algo que
não vai ser bom pra você. Eu usei muito esse ensinamento na minha vida quando eu tava mudando de carreira, quando eu saí da minha carreira de modelo, que eu trabalhei por alguns anos, ali com 21 anos de idade eu parei de trabalhar na minha carreira de modelo, né? E naquele momento, até então, eu tava, tipo, muito apegada com o meu desejo do passado. Porque um dia eu quis muito ter sucesso naquele caminho. Então, quando as coisas começaram a dar certo, quando os trabalhos começaram a vir, quando eu comecei a ganhar dinheiro, ganhar reconhecimento, cara, é óbvio que foi muito difícil desapegar, eu não queria desapegar. Mas isso tava realmente me fazendo infeliz, porque aquele caminho já não era mais pra mim, mesmo com sucesso. Percebe como é perigoso a gente querer algo que não é mais pra gente? A gente pode ficar presos a isso. Quando eu abri mão do meu apego, daquilo que eu achava que ia me fazer feliz, eu realmente usei esse mata e velomata, eu consegui atrair do universo pra minha vida algo que me trouxe muito mais satisfação e muito mais felicidade, que foi começar a trabalhar com a sabedoria da Kabbalah. Então, todos os desafios de antes só estavam me preparando. Eu tenho certeza que você também tem uma história assim como a minha. Não tenho a menor dúvida. Com certeza você tem um exemplo parecido com o meu em alguma área, de alguma situação que você estava achando que era ruim, mas depois você olhou e falou assim, realmente, isso estava só me preparando para algo muito melhor. E é exatamente disso que a gente tá falando. O universo tá te preparando agora, mesmo que você não veja como. Mesmo que agora você esteja sentindo que uma situação tá difícil pra você. Só com essa consciência e com esse desejo de encontrar aquilo que é da nossa alma, a gente consegue realmente aproveitar as oportunidades que a vida traz pra gente evoluir, pra gente expandir, pra gente amadurecer, pra gente compartilhar. É só assim que a gente encontra a maior liberdade que existe. Presta atenção nisso, a maior liberdade que existe, que é a liberdade do nosso próprio ego, que faz a gente ficar sofrendo muitas vezes. Eu ensino mais em profundidade isso, como se libertar dessa voz do nosso ego, no curso de Kabbalah na prática, o despertar espiritual. Então, Mata e Velomata, ele coloca a gente nesse estado de criatividade divina, de parceria com o Criador. E quando a gente não tem mais expectativas que as coisas realmente sejam do jeito que a gente quer, a gente tem espaço para receber coisas muito melhores. Então, a gente falou aqui sobre essa primeira consciência, que é o seguinte, só te preenche aquilo que você realmente deseja da alma e não do ego. E a segunda coisa é o mate e velomate. Eu quero, mas eu quero ainda mais aquilo que vai ser o melhor pra mim e que talvez eu ainda não saiba disso. Eu tenho a humildade de dizer, cara, eu talvez não saiba de tudo que é melhor pra mim. Agora a gente vai entender sobre a vibração. Quando você está num estado expandido de consciência, com essas duas chaves que a gente acabou de falar, você também está vibrando, energeticamente falando, em coerência com os desejos da sua alma. Ou seja, você está nutrindo boas emoções. Emoções criam vibrações que atraem para você aquilo que você deseja. Uma das vibrações mais elevadas que a gente pode nutrir e que atrai bênçãos para as nossas vidas é a apreciação. Quando a gente se esquece que a fonte da nossa verdadeira felicidade e alegria vem do desenvolvimento do nosso relacionamento com o Criador, a gente começa a buscar em coisas finitas desse mundo a nossa felicidade. A gente quer se preencher com qualquer coisa que a gente possa para sentir um certo alívio, sabe? A gente vai buscar na bolsa, no cargo, na viagem. E aí, quando você está procurando essas coisas para preencher um vazio, a verdade é que elas só vão te fazer se sentir mais vazio ainda. E não me entenda errado, é maravilhoso conquistar coisas físicas que a gente deseja. A Kabbalah fala, inclusive, que a gente precisa disso. A casa, o carro, o relacionamento, a bolsa, enfim. Se é algo que você quer, maravilhoso. Para isso, você deve ser próspero. A gente tem que viver tudo aquilo que a gente quer de verdade. Mas a pergunta aqui é, você sabe aproveitar o que você recebe? Todos nós aprendemos com o mundo lá fora qual é o caminho pra gente ter mais dinheiro. O que o mundo não ensinou pra gente é como a gente consegue aproveitar daquilo que o dinheiro pode comprar pra nós. Se a gente não sabe aproveitar o que a gente recebe, por que o Criador vai mandar mais pra nossa vida? Apreciação atrai bênçãos. Isso é muito sério. Quando você fortalece a tua espiritualidade, você sabe que o que você recebe vem direto do Criador. E você começa a apreciar aquilo que você tem. É divino tudo que existe na sua vida. Você não recebeu por acaso. Qualquer coisa que você tem na sua vida foi confiado a você por uma razão maior. Sim, foi seu trabalho, foi sua dedicação. E acima de tudo, foi o Criador que compartilhou com você essas bênçãos.
Sinceramente, essa compreensão te ajuda a apreciar muito mais aquilo que vem pra você. E quanto mais apreciação você tem, mais você vibra num estado elevado que te traz ainda mais bênçãos. É essa vibração de apreciação verdadeira que dá vida para as coisas físicas que você conquista. Sem isso, as coisas são apenas coisas, os cargos são apenas cargos, o dinheiro é apenas o dinheiro, a festa foi só mais uma festa, a comida foi só mais um prato de comida, sem significado. Eu sei que você já foi jantar em algum lugar super legal, mas como a sua vibração, as suas emoções, os seus pensamentos não estavam muito legais, a tua experiência também nesse restaurante, nesse lugar especial, também não foi muito bom. Você lembra desse momento? Quando a gente não tá com uma boa vibração de apreciação, a gente não consegue curtir. O que dá vida às coisas, de fato, é a apreciação. Com isso, a gente começa a olhar, quando a gente não tem apreciação, para as coisas de outras pessoas. E a gente se sente mal por elas terem essas coisas, por a gente não ter. A gente começa a olhar para aquilo que a gente tem como se nada fosse suficiente para a nossa paz interior. E isso vai só afastando as bênçãos da nossa vida. A gente vai atraindo mais ingratidão e mais escassez ao invés de abundância. Essa é uma fórmula muito louca, mas muito real. Quanto mais espiritual você é, mais você se contenta com menos e atrai mais. Porque você se sente abundante. E se você se sente abundante, a abundância ela ressoa com você. Quanto mais infelizes a gente tá, mais materialistas a gente fica. E com isso, menos felizes e mais a gente precisa de coisas enquanto a gente menos recebe elas. Entende? Eu sei que é uma fórmula maluca, mas é basicamente isso. A gente tem que estar feliz e expandir aquilo que a gente deseja. Essa é a grande base da nossa aula hoje. Quando você está feliz, quando você se sente abundante, você abençoa o Criador. Você é grato pelas coisas que você tem na sua vida. E é incrível que quando a gente fortalece a nossa espiritualidade, quando a gente está estudando a Kabbalah, por exemplo, os desafios, eles aparecem, mas a gente consegue, de fato, agradecer tudo, que é bom, que é difícil, que é fácil. E aí, com isso, uma nova janela se abre na nossa consciência e a gente consegue ser muito mais forte internamente e isso dá espaço pra gente receber muito mais. Essa é uma compreensão muito importante que a gente precisa ativar dentro de nós. E tá totalmente no seu controle, no seu poder fazer isso. Então, faça um mural de imagens, de coisas que você deseja viver. Isso é muito bom. Isso é muito conhecido dentro da lei da atração. Mas também, já se sinta feliz com o que você tem hoje. Com certeza, você já tem bênçãos muito maravilhosas na sua vida, coisas que você já atraiu pra tua vida. Percebe? E se você não tem essa clareza, olha só um pouquinho mais profundo na vida que você tem, que você vai encontrar, eu tenho certeza disso. O cabalista Rabbi Nachman de Breslov ensina pra gente que a coisa mais difícil que a gente tem pra alcançar e conquistar é manter o nosso estado de alegria, que é simcha. Mas depois que você consegue isso, você atrai tudo, porque você tá vibrando num nível muito elevado de consciência. A verdade é que, infelizmente, muitas pessoas usam o mural e criam esse mural de imagens daquilo que elas querem, mas elas ficam muito tristes olhando para aquelas fotos e elas sentem um vazio, elas sentem tristeza porque aquilo parece muito distante, que aquilo não é delas. E aí, na verdade, elas estão presas a uma percepção escassa. Não é realidade, elas estão presas aqui na mente delas. O seu mural, ele vai funcionar, se ele te inspirar, se ele te motivar, se ele te alegrar. E se ao mesmo tempo você estiver aberto. Como a gente já falou, mate velomate. Eu quero muito isso tudo que tá aqui nessas imagens, mas eu também não quero ao mesmo tempo. Se essas fotos aqui, se tiverem coisas ainda melhores para eu viver do que o que eu visualizo, eu quero. Eu desapego da minha mente limitada que acha que sabe totalmente o que é o melhor para mim. Com isso, a gente se torna verdadeiros ímãs para coisas extraordinárias na nossa vida. Talvez nem tenha nenhuma imagem do que você vai viver, porque talvez tenha algo que ainda nem existe, que vai ser entregue pra você. Saiba disso. Quando a gente tá na estrada certa, as portas se abrem. Quando a gente tá na estrada errada, as portas se fecham pra levar a gente pra estrada certa, que é a nossa estrada. O que a gente precisa fazer realmente é alimentar a nossa vibração diária, as nossas emoções. Lembra de uma coisa, apreciação e boas emoções atraem bênçãos. Ainda sobre a vibração, eu preciso te falar uma coisa. É fundamental que você alimente a sua sorte. As pessoas pensam que alguns têm sorte e outros não. Mas a verdade é que o mazal, que é uma expressão em hebraico que fala sobre a sorte de uma pessoa, não é imutável. É um músculo que a gente precisa trabalhar, sabia disso?
Quanto mais você está conectado com a sua verdadeira identidade, que é a sua alma, fortalecendo os seus relacionamentos, primeiro com a sua alma, com o Criador, então com outras pessoas, quanto mais você está elevando a sua vibração através das suas emoções e agindo conscientemente, mais você começa a atrair essa sorte para você. Sorte é você encontrar as pessoas certas nos momentos certos, encontrar a oportunidade certa na hora certa, é atrair aquilo que você deseja para a tua vida. Mazal também pode ser traduzido como destino. E esse destino que a gente está falando, ele pode ser redirecionado de acordo com o que você está alimentando. Você entende isso? Tudo a gente cria primeiro dentro, para depois criar fora. Esse é o propósito da sorte. Imagina ela como um anjo da guarda, que vai te levar aonde você deve chegar na tua vida, para que você seja realmente feliz, realizado. Mas se você não estiver alimentando esse anjinho com boas emoções, se você não está alimentando ele com bons pensamentos, ele não vai conseguir te orientar para o melhor caminho, ele não vai ter energia para isso na tua vida. Então, você precisa alimentar a sua sorte. Pensamentos, sentimentos, atitudes negativas enfraquecem o seu mazal, a sua sorte, e aí você não consegue ver nada com clareza. Quando o seu mazal não está funcionando bem, porque você não está alimentando a tua sorte, não está fazendo nada para que ele se fortaleça, você não sabe que decisões você deve tomar, você fica com a mente cheia de névoa na cabeça, você não consegue pensar direito, você não consegue escolher o melhor caminho para você, certo? A tua alma não está conseguindo se comunicar. A gente fortalece a nossa sorte através de oração, de fé, de alegria, de meditação, compartilhando boas ações com outras pessoas. Tudo isso fortalece o seu mazal, fortalece a tua vibração. Tá, mas e aí você deve estar se perguntando, como é que eu faço isso na prática, né, Yael? Eu vou te falar agora, olha só, você precisa ter um ritual matinal como a primeira coisa do seu dia, para poder alinhar a tua mente, para poder alinhar as suas emoções e as suas atitudes alinhadas com a do Criador, alinhadas com o universo. Eu sei, eu vivo falando isso pra vocês, mas a verdade é que um ritual matinal é fundamental para que a lei da atração, pela perspectiva da Kabbalah, realmente possa beneficiar a tua vida, para que você vibre num estado mais elevado e comece a atrair aquilo que é o desejo da alma e não do ego. Aqui as nossas aulas podem inspirar você, mas a verdade é que é a tua relação com o teu Criador que vai fazer toda a diferença na tua vida. E isso só você pode fazer fora dessa aula. Se você não estiver alimentando esse relacionamento, você vai acabar alimentando uma percepção equivocada das coisas que você deseja. E realmente, um desenvolvimento da sua relação com a sua verdadeira identidade precisa de prática. E é exatamente por isso que eu criei também a minha mentoria em grupo, que é a mentoria Verdadeira Identidade, onde eu trago muitos exercícios profundos para ajudar vocês a realmente desenvolverem uma percepção de acordo com quem vocês realmente são na essência, na alma. De um ponto de vista mais elevado, quanto mais você está alinhado com a tua alma, né, com essa verdadeira identidade, mais você consegue discernir e atrair para a tua vida aquilo que realmente vai te fazer bem. Então, se a gente pensa que eu só vou acordar de manhã e que tá tudo bem, que meu dia vai ser maravilhoso, ponto, sinceramente, muitas vezes isso não vai acontecer. A gente precisa criar a energia que a gente quer experimentar. Você se aproxima de tudo aquilo que você nutre na tua vida. Você já percebeu isso? Você pode observar. O que mais você coloca em energia, mais cresce na tua vida. Olha com atenção pra tua vida. Aquilo que você mais nutre é aquilo que mais se expande. Mas eu quero muito uma coisa e nunca dá certo. Observa teus pensamentos, suas emoções. Se você está vivendo com medo, o que você acha que você vai atrair para a tua vida? Mais situações que fortalecem o medo. Se eu vivo ansioso, se eu não consigo viver no momento presente, se eu estou sempre pensando em ansiedade, eu estou sempre ansioso, o que você acha que eu vou atrair para mim? Ansiedade. A gente pensa que não, que as coisas que fazem a gente se sentir de certas maneiras, mas é o oposto. Então a gente precisa criar um bom ritual, porque a verdade é que você já tem um ritual sem nem ter muita consciência, que todos os dias você alimenta. Frustração, insegurança, ansiedade, preocupação. E aí você tá com essa frequência rolando aí. A gente precisa atrair um nível mais elevado de experiências na nossa vida. A gente faz isso elevando a nossa vibração. A gente precisa do antídoto certo para conseguir fazer isso, que na minha visão é tendo um ritual poderoso, matinal, para direcionar o teu foco, para direcionar a sua consciência e as suas vibrações para as coisas certas. Quando você está num bom estado de vibração, isso alimenta o teu relacionamento com a tua alma. Você coloca ali como prioridade do teu dia, esse relacionamento com a tua alma. E aí você percebe que você tem mais amor dentro de você. E aí você tem mais amor para dar para as pessoas. E isso também atrai bênçãos para sua vida.
Quanto mais você ama, mais preenchido você se sente. E aí, isso atrai pra você aquilo que tem de melhor da vida pra você. E agora você deve estar se perguntando, tá, mas o que eu preciso fazer nesse meu ritual da manhã, né? Pra ativar a lei da atração de acordo com a Kabbalah. O que tem que ter? Tem várias formas de rituais, você vai organizar o teu, mas na minha visão, 4 coisas principais são fundamentais. Primeiro é a consciência e a motivação alinhada com a tua alma e não com o teu ego, não adianta atrair aquilo que o ego quer, certo? Segundo, gratidão e apreciação. Terceiro, visualização. E 4, pensamentos elevados. Então, isso precisa fazer parte do seu ritual. A consciência e a motivação alinhadas com a sua alma e não com o seu ego significa que você sempre precisa ter clareza sobre o que você deseja. E mais importante do que isso é buscar qual é a tua motivação para conquistar aquilo. É uma motivação da alma que expande, que eleva, ou é do ego? Essa reflexão tem que fazer parte do teu ritual para você ter clareza do que você está buscando na vida. Também precisa fazer parte do teu ritual a gratidão e a apreciação. Isso você já sabe, porque a gente já falou aqui. Então aprecie de fato, agradeça de coração tudo, absolutamente tudo o que faz parte da sua vida hoje. E faça isso todos os dias. Todos os dias. Apreciação real atrai bênçãos. A outra coisa que precisa fazer parte do seu ritual é a visualização. O cabalista Eliezer Papo, que viveu no século XIX, ensina uma coisa muito poderosa sobre criar imagens dentro da nossa mente. Ele fala o seguinte, que aqueles que estudam a Kabbalah conhecem a eficácia da contemplação e do pensamento. O poder da profecia e da perfeição espiritual depende da nossa capacidade de visualizar. O Talmud, que é um livro importante na Kabbalah, menciona 4 sábios da Kabbalah que adentraram o Pardes, que são os mundos superiores. As experiências deles foram relativas à profundidade dos seus pensamentos e à habilidade de criar imagens dentro da sua mente. O seu estado de espírito depende diretamente do foco do teu pensamento. Isso é o que o Eliezer Papo ensina pra gente. Outro cabalista muito conhecido que viveu na época do Holocausto se chama Esh Kodesh. E ele ensina pra gente sobre o poder da visualização. Ele ensina o seguinte, que se você já tentou de tudo sem sucesso, se você já tentou despertar a sua alma de todas as formas, mas ela não foi despertada para que você leve uma vida consciente, uma vida espiritual, que é o seu direito, então o que ele fala que você deve fazer? Você precisa se visualizar como a pessoa espiritual ideal que você realmente é. Que você precisa imaginar a grandeza da tua alma e que você deve olhar pelos olhos da sua mente como a sua alma brilha no jardim de Deus, no Éden. Quando o Criador vem desfrutar com você da sua companhia, é nesse estado que você está. Ele ensina que a gente precisa meditar profundamente nessas imagens do Criador vindo encontrar a gente se vendo nesse lugar. Quando a gente faz isso, inevitavelmente você desperta uma consciência mais elevada. E por fim, precisa fazer parte do seu ritual os pensamentos elevados. E aqui o cabalista Rabbi Nachman de Breslov, do século XVIII, fala sobre o poder do que a gente está comunicando e do que a gente está focando. Ele diz o seguinte, todo o destino de uma pessoa, tanto para o bem quanto para o mal, depende dos pensamentos que estão no teu coração. Os pensamentos e as ideias do teu coração são a base das inclinações do teu coração. A boa inclinação e a má inclinação. Bons pensamentos são a boa inclinação, maus pensamentos são a má inclinação. Então, tá aqui no poder do que você alimenta nos teus pensamentos. Saiba disso, você pode criar um novo caminho para você, repleto de tudo aquilo que você mais deseja na tua vida. Agora presta atenção que isso aqui é fundamental na lei da atração de acordo com a Kabbalah. Você precisa se esvaziar do ego para receber o que é da alma. Você precisa entender que o trabalho do seu ego é sempre te fazer olhar para fora e te fazer buscar o problema fora de você. Mas a tua alma vê sob uma perspectiva muito mais empoderadora. Ela diz o seguinte, pera, se eu não estou atraindo o que eu desejo, se eu não estou atraindo todas as bênçãos que o Criador quer me dar, então deve ter uma razão para isso. Por isso, a tua alma quer saber o que dentro de você ainda está te afastando de atrair as bênçãos que já existem, que já estão te esperando, que o Criador já criou para você.
é exatamente essa a questão que a mente traz. Como eu posso fortalecer a minha relação com o Criador para atrair mais parnassá, que é sustento em hebraico, briut, que é saúde em hebraico, relacionamentos, enfim. O que eu preciso alinhar aqui? Que coerência eu preciso criar? É uma questão interior. E a alma assume total responsabilidade pela situação, enquanto o ego fala que o problema tá lá fora. Se você não se esvazia do ego, você não vai ouvir o que é da alma. Então, se ontem você teve um dia difícil, hoje no teu ritual da manhã, não é hora pra você ficar deprimido, não é hora pra você ficar irritado, não é hora pra você ficar triste, é hora pra você ficar curioso. Por que eu tô tão incomodado? Por que eu fiquei tão irritado, triste, bravo, com raiva? Por que o comentário da minha esposa, do meu marido me irritou tanto? Por que o fulano me incomodou? Fique curioso com esse gatilho, sabe? Quando vem um gatilho, fica curioso com esses gatilhos. Em seguida, no teu ritual da manhã, eleva as tuas emoções, eleva as tuas vibrações com humildade. Com humildade. Entrega os seus incômodos pro Criador, peça ajuda pra Ele. A verdade é que nem sempre a gente tá certo. Mesmo que a gente pense que a gente tá sempre certo, a gente nem sempre tá certo. E sinceramente, querer estar certo com o que faz mal pra gente, que são as percepções equivocadas do nosso ego, não é isso que vai fazer a gente feliz. É isso exatamente que afasta a gente de receber as bênçãos que o universo tem pra compartilhar com a gente. Essa é a pior escolha que a gente pode fazer, ficar alimentando as picuinhas, os pensamentos negativos, sabe? As confusões na nossa cabeça. Não. Abra mão das percepções equivocadas. Peça aquilo que é da tua alma. Tenha certeza, o Criador vai trazer isso. E quando a gente abre mão desse jeito, é quando a gente ativa uma humildade muito poderosa, porque você já não tá mais sozinho. Quando você entrega a sua raiva, os seus medos, os seus incômodos pro Criador, você começa a ouvir de verdade a sua verdadeira identidade. E ela começa a se expandir e atrair mais e mais bênçãos pra tua vida. Então, por fim, depois de falar da consciência, das nossas vibrações, a gente precisa ir pra ação. Quando você atinge esse estado de gratidão, de simha, que é alegria, de paz, então você realmente não precisa fazer muita coisa. É incrível isso, porque sim, você vai agir, porque a gente está no mundo de asiá, que é o que os cabalistas chamam, né, o mundo da ação, e aqui a gente finaliza esse processo de criação, que está muito ligado à lei da atração, né? A gente finaliza agindo. As nossas ações são a última etapa da realização daquilo que começou lá na nossa consciência. Mas a questão é que quando você inclui esses ensinamentos cabalísticos na prática para a tua vida, a lei da atração ela começa a se movimentar de uma certa forma na tua vida que você age, mas você age de forma muito mais leve, porque você está plugado direto com a fonte, as suas motivações estão vindo de um lugar mais elevado da alma. Entende? Hoje a gente aprendeu como usar alguns princípios cabalísticos dentro da lei da atração na nossa vida. A gente aprendeu que tudo aquilo que a gente atrai está vindo de um bom estado de consciência, de um bom estado de vibrações nas nossas emoções e de ações conscientes. Eu ajo para realizar aquilo que é da alma. A gente viu que a lei da atração, de acordo com a Kabbalah, é fundamental que a gente entenda que a gente atrai e a gente consegue aproveitar aquilo que realmente está engrandecendo a nossa alma. A gente também aprendeu sobre mata e velomata. Eu quero muito, mas eu quero mesmo aquilo que é da alma. Depois a gente falou que as nossas vibrações, elas são ativadas pelas nossas emoções. E aqui a gente explorou mais ativar a nossa apreciação para atrair bênçãos na nossa vida. A gente também falou que a nossa vibração, a gente ativa ela quando a gente está diariamente alimentando o nosso masal, ou seja, a gente está alimentando a nossa sorte como? Através de um ritual. E esse ritual, na minha visão, de acordo com as coisas que eu estudei na Kabbalah, ele precisa ter 4 coisas: consciência e motivação alinhadas com a tua alma e não com o teu ego, gratidão e apreciação, visualizações e pensamentos elevados. E no fim, a gente falou sobre as nossas ações. A gente precisa agir, mas não correr desesperados para pegar aquilo que a gente quer. Não! A gente precisa agir de forma consciente, tranquila e consistente. Porque nós estamos sim no mundo de Asiá, que é o mundo que os cabalistas ensinam que é o mundo da ação, aqui nesse mundo, ou seja, a nossa vida na Terra. O último estágio para a gente atrair aquilo que a gente deseja é a gente estar em movimento. A lei da atração, ela é um alinhamento e não uma perseguição. Quando você começa a perseguir, você já está perdido, você já baixou o teu nível de consciência e você já está esperando que o mundo entregue fisicamente para você aquilo que você só vai conseguir aproveitar mesmo se você receber direto da fonte, do Criador.
consciência cabalística para sua prática da lei da atração. E isso vai te ajudar a começar a trazer para a tua vida coisas realmente surpreendentes e maravilhosas. O cabalista Baal Shem Tov ensina que você não precisa consertar o que está quebrado, você só precisa criar uma nova estrada. E é isso que a Kabbalah ensina pra gente há milhares de anos. Isso daqui tudo, gente, são ensinamentos de muito tempo. A gente aprende a criar uma realidade paralela e mais elevada, para viver a nossa vida, mas ao mesmo tempo vivendo uma nova vida. Crie o seu caminho com essa consciência mais elevada, busque aquilo que realmente vai preencher e que é da alma, eleva as suas vibrações, as suas emoções, traga apreciação e ao mesmo tempo haja conscientemente, fazendo boas ações, coisas que sejam construtivas, que expandam a tua essência, a tua luz no mundo. Quando você faz isso, você começa a de fato se tornar um imã para atrair aquilo que vai te satisfazer e não só atrair mais e mais e mais resultados e coisas que no final não vão de verdade te alimentar. Esse é o grande conteúdo da nossa aula de hoje. Estou muito feliz em compartilhar isso tudo com vocês. Foram ensinamentos que me ajudaram a compreender a lei da atração que eu já conhecia há muitos anos, sob uma perspectiva que é muito mais engrandecedora na minha visão, que é junto com a Kabbalah. E aí eu pergunto pra você, de todos esses passos que nós vimos hoje, a gente aprendeu tantas coisas juntos hoje, né? O que fica de mais importante pra você? Deixa aqui nos comentários para eu poder acompanhar e saber aí como é que tem sido esse teu processo, como que essa aula ajudou a tua vida. E a gente se vê na nossa próxima aula. Um super beijo e até lá!